Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos no capítulo 5 do livro segundo do Livro dos Espíritos. A gente usa esse aqui, ó, da editora M. Considerações sobre a pluralidade de existências. É extraordinária essa fala de Kardec, são 7 páginas. A gente vai lendo e comentando. Deu 10 minutos, a gente para e continua no vídeo seguinte, tá bom? Vamos ver quantos vídeos a gente vai fazer sobre as considerações sobre a pluralidade das existências, item 222, tá? Do capítulo 5. Lembrando que isso aqui foi escrito em 1857 por Kardec, quando não tinha ainda comprovação científica sobre a reencarnação, por exemplo, né? Hoje a gente sabe que tem reencarnação, tem pesquisas espalhadas pelo mundo todo, comprobatórias da reencarnação. Então, hoje está até um pouco mais simples. Mas vejam o brilhantismo de Kardec em 1857, para quem ainda não tem o contato direto com as informações científicas e comprobatórias da encarnação, só pelo bom senso e pelas formas como ele vai trazendo aqui, a gente vai tendo a certeza absoluta sobre a reencarnação, não precisa nem da comprovação científica, mas é muito bacana, vamos ver. Questão 222. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Nunca dissemos que a doutrina espírita era invenção moderna. Por ser uma lei da natureza, o espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para provar que seus traços podem ser encontrados desde a mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o autor do sistema de metempsicose. Ele buscou nos filósofos indianos e nos egípcios, entre os quais existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum admitida pelos homens mais eminentes. Metempsicose era a ideia de que, ainda há essa ideia, de que você não for bem nessa encarnação, você nasce um animal na próxima encarnação, né? Vem uma barata, vem um tigre, vem um cachorro, enfim. Isso não é possível, hoje se sabe pela estrutura do corpo astral, principalmente depois das máquinas Kirlian, máquinas fotográficas Kirlian. Então conseguiu-se ver a diferença de perispírito que nós temos para aquilo que vai ser ainda, né? Virá a ser um perispírito que existe nos animais, então é impossível haver a metempsicose, né? Mas essa ideia já existia antigamente. Então, aquilo que eu falei até em outros vídeos, sempre tivemos a ideia de reencarnação, alguns chamavam de ressurreição, uma grande parte chamava de ressurreição, e outra parte entendia que isso acontecia, porém, como punição a gente vinha um animal, que é a tal metempsicose que eu acabei de ler. Por quais caminhos chegou até eles, Pitágoras? Por revelação ou por intuição? Nós o sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa os tempos nem é aceita pelas inteligências de elite se não tem algo de sério. A antiguidade dessa doutrina seria, portanto, mais uma prova do que uma objeção propriamente dita. Há, no entanto, como se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação, esta grande diferença. Os espíritos rejeitam de forma absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Ao ensinar o dogma da pluralidade de existências corporais, os espíritos renovam, portanto, uma doutrina que nasceu nas primeiras eras do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apenas apresentam-na sob um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é a de que não foi apenas aqui, nesse livro, que os espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Já antes da publicação dessa obra, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e, a partir de então, multiplicaram-se consideravelmente. Talvez
fosse o caso de se examinar porque todos os espíritos não parecem estar de acordo sobre esse ponto. Voltaremos a ele mais tarde. Examinaremos o assunto sob um ponto de vista, sob um outro ponto de vista, e fazendo abstração de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por um instante. Então agora Kardec começa a fazer as ponderações. Vamos deixar de lado aquilo que os espíritos falaram nas comunicações. Vamos fazer umas ponderações. E se? Seria mais ou menos isso. Suponhamos que essa teoria não tenha sido formulada por eles, espíritos. Suponhamos até que isso jamais tenha tido algo a ver com os espíritos. Coloquemo-nos, então, momentaneamente numa posição neutra, admitindo no mesmo grau de probabilidade as duas hipóteses, a pluralidade e a unicidade de existências corporais. Uma vida só nasceu, foi criado na hora ali, ou pluralidade, várias encarnações. E vejamos de que lado nos levarão a razão e nosso próprio interesse. Isso que é fabuloso de Kardec, né? Esse bom senso encarnado. Então ele vai fazer o seguinte, vamos analisar os dois pontos. Uma existência só. Muitas existências, a reencarnação. Porque ele não tinha comprovação científica na época. Certo? Então vamos lá. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo simples motivo de que ela não lhes convém, dizendo que já lhes basta uma existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Vaidade, né? Sabemos de algumas que, à simples ideia de voltar à Terra, reagem enfurecidas. A única pergunta que temos a lhes fazer é se acham que Deus teria pedido sua opinião e consultado seus gostos para ordenar o universo. Ora, de duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se ela existe, é útil contrariar essas pessoas, pois terão de passar por ela, e Deus não lhes pedirá permissão para isso. Parece que estamos ouvindo um doente a dizer: já sofri bastante por hoje, não quero mais sofrer amanhã. Até que ele esteja curado, qualquer que seja o seu humor ou seu mau humor, isso não fará com que sofra menos amanhã nem nos dias seguintes. Logo, se essas pessoas querem reviver corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Será inútil revoltar-se como uma criança que não quer ir à escola ou como um condenado à prisão, pois terão de passar por isso. Objeções semelhantes são pueris demais para merecer um exame mais sério. Diremos a essas pessoas, entretanto, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível quanto creem, e que, se a houvessem estudado a fundo, não estariam tão assustadas. Saberiam que a condição dessa nova existência depende delas mesmas. Serão felizes ou infelizes de acordo com o que tiverem feito nesse mundo, e já podem, a partir dessa vida, elevar-se tão alto que não mais precisarão temer uma nova queda no lamaçal. Olha, isso aconteceu uma vez, por exemplo, com pessoas importantes, porque o Kardec fala assim, se a pessoa não concordar, isso não vai mudar nada, tal. Mas, realmente não muda a lei, mas pode atrapalhar muita gente. A Imperatriz Teodora era uma que não aceitava a possibilidade, ela que tinha vindo de uma vida de prostituição e virou imperatriz, ela não queria de forma nenhuma que houvesse reencarnação e que ela pudesse vir na mesma situação de pobreza e dificuldade, além de vir feia numa outra encarnação, que poderia acontecer. Né? Feia para os padrões do local onde se vive, evidentemente. Então ela mandou retirar dos textos bíblicos, porque acreditava-se, estamos falando do século VI, né? Que acreditava-se que mexendo nos textos sagrados, então mudaria as leis de Deus. E ela mandou tirar das leis de Deus a ideia de reencarnação. E isso prejudicou muita gente, porque até que viesse o Espiritismo trazer de novo à tona essa lei real, que é a reencarnação, demorou uma barbaridade. Quer dizer, do século VI ao século XIX, demorou uma barbaridade. Para o plano espiritual foi rápido, mas para nós é demorado. Nós estamos falando aí de 1.300 anos,
que quantas encarnações a gente perdeu a oportunidade ou não tivemos acesso, nós não tivemos acesso a essa informação, que poderia ter mudado a nossa evolução, poderia ter sido mais rápido. Então, essa coisa das pessoas influentes ou é, que têm que têm o poder não aceitarem e valer a palavra delas por uma vaidade absurda que acontece até hoje. Hoje ainda nós temos outros meios de comunicação, nós temos como chegar às informações. Agora, antigamente não tinha. E há países que ainda não têm. Há países hoje, em pleno 2023, que as informações só chegam para a população mediante uma TV e rádio estatais do Estado, que falam aquilo que o ditador do país quer que as pessoas saibam. Então, na realidade, não há informação à vontade para que você se informe. Aliás, esse é o objetivo, por exemplo, do fascismo. A primeira coisa que o fascista faz é descredenciar os meios de comunicação, fechá-los se for possível, se não for possível, descredenciar. Olha, não assiste tal emissora não. Não vê isso aqui não, porque fala mal da gente. Nós vamos dar a informação para você através desse canal aqui. No Brasil aconteceu, por exemplo, com o Telegram. Não, o Telegram e o WhatsApp é que vocês vão receber a informação. O resto estão querendo derrubar o presidente. O mundo todo queria derrubar o presidente e só eles que tinham as informações corretas. Isso é típico do fascismo, querer controlar a informação. Então, também na época de Kardec, se as pessoas que não querem aceitar a reencarnação são pessoas influentes, quem é influenciado pelas pessoas influentes acaba então não tendo acesso à informação. E isso era muito grave, por isso que nós ficamos tanto tempo presos a essa ideia de dogma até da reencarnação, quando a reencarnação não é dogma, a reencarnação é fato. Dogma é que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, isso é um dogma. Você tem que acreditar porque estão falando para você que é. Não é verdade. Mas dogma de fé, você tem que acreditar. A reencarnação não é um dogma, a reencarnação é um fato. Né? Então, por isso que Kardec começou até falando que era dogma e tudo mais, porque essa era a visão. Amanhã a gente vai continuar trazendo aqui mais considerações sobre a pluralidade de existências, e você vai ver que a coisa só vai melhorando, 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 e a gente vai raciocinando, isso é muito bom. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo, até amanhã.